Então, boa noite, pessoal. Todos bem? Um prazer estarmos reunidos mais uma vez, mais uma semana. Vamos começar com a oração, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que a gente pode te louvar. Senhor, nos enche do Teu Espírito, Pai, para que a gente possa fazer uma adoração sincera e agradável ao Senhor, Pai. Oh Deus, se alguém entrou aqui com alguma barreira, alguma coisa que pode impedir de te adorar, Senhor, que essa barreira caia por terra agora em nome de Jesus. Oh Deus, livra a gente das distrações também. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui veio preparado para conhecer mais de Jesus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e cantar isso então?
aí. E, gente, como é que vocês estão? Bom demais? A música que a gente vai cantar agora... Eita, só aí. A música que a gente vai cantar agora é baseada em Abacuque 3, do 17 ao 18. Vou ler aqui para vocês. Ainda que desculpa. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém? Vamos cantar? Bora. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Amém? Amém, isso aí. Pessoal, vamos concentrar agora. Pedir para Deus nos dar um coração quebrantado, genuinamente constrangido perante
perante o sacrifício de Jesus por nós, que a gente sempre canta, que a gente sempre ouve falar repetidamente aqui domingo, né? Não sei como você chegou aqui, como foi sua semana, se foi muito corrida, se você se distraiu muito, mas tenha uma coisa em mente agora, que o próprio Deus encarnou, Ele veio aqui e Ele morreu por nós, sem merecer, carregando todos os nossos pecados, sofrendo toda a ira do Pai, para que agora nós possamos ter acesso imediato a Deus, como a gente foi criado para ser. Amém? Vamos comemorar isso, esse presente de graça que a gente recebeu do nosso Deus? Vai lá. Eu olho para a cruz, eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou gentilmente, traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Aproximo, quebrantado por teu amor. Gente, lá em Romanos 1, do 16 ao 17, diz isso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Você crê nisso? Amém. Amém? Vamos cantar? Cristo move as montanhas.
sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, temores. Enche meu viver, a minha vida entregue. Guia seus passos. A ti me Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Amém, isso aí. Tá funcionando? Oh, perdão, eu tava ouvindo só o retorno. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao culto da noite. Os recados de hoje, os cultos. Para quem não sabe, a gente tem 3 cultos por semana. No meio da semana tem o da quinta-feira, às 7h30. Vocês são muito convidados também. O de domingo de manhã, às 9h30, com um café da manhã. E o que vocês estão agora, o domingo, às 6h30, com um lanchinho e jogos. Então, vocês são muito bem-vindos em todos eles. Isso aí. Próximo. Se você tem algum visitante hoje aqui, que nos viu pela primeira, segunda vez. Alguém? Um visitante, eu tô vendo um ali. Ali, ó. Você levantar a mão só para você receber uma coisinha. Quem estiver ali perto poder abraçar, receber bem com um abraço. Isso aí. Próximo. Pessoal, vai ter o batismo dia 21 de abril. Se você tem interesse, aqui tem o contato da secretaria da igreja. Se você sabe de alguém que tem interesse também, passa o contato. Se eu não me engano, na quinta-feira, na semana do batismo,
vai ter... nessa quinta, então. Nessa quinta vai ter um culto aqui de noite, no horário do culto da noite, que o pastor Gilberto vai estar falando um pouco mais. Então, se você também quiser saber, vem na quinta-feira, se você tiver interesse no batismo nas águas. O bazar que vai acontecer no... não, tá só recolhendo as ações. Se você tem alguma coisa para doar, aqui tem o que você pode doar, roupa, bolsa, acessório, enfim, e puder doar, ajuda bastante. O Centro Comunitário Sal da Terra, esse bazar é grande parte da renda que ajuda a manter lá. Então, aqui você pode vir deixar aqui nessa igreja no horário das 8 às 11 e da 1 às 16 e vai receber aqui suas doações. Por favor, tragam, é muito importante. Enfim, agora o dízimo, se você veio preparado para dar o seu dízimo, suas ofertas, agora é o momento. Fiquem à vontade aqui. O Pix, tem o gasolastro com a maquininha. Quem tiver dinheiro também tem os coisinhos, os envelopes. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo. As crianças podem vir aqui à frente, por favor. Boa noite, gente. Aqui nós vamos continuar com a série que nós estamos trabalhando com ela. E nós estamos com alguma série de perguntas. A última foi: Deus deixou a gente perecer no pecado? Eles ficam nervosos, mas eles sabem, sim. E hoje a pergunta é: quem é o nosso Redentor? E aqui está o versículo, 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, nosso mediador é Jesus. E hoje eles vão ver por que tem que ser Jesus e por que Jesus tinha que ter uma natureza divina e uma natureza humana para mediar nós e Deus, ok? Então, vamos orar pelo tempo que nós vamos ter. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de vir à Tua casa, aprender. Eu peço que o Senhor esteja falando por meio de quem ensina, nos ajudando a plantar a palavra do Senhor no coração delas. Que essa palavra possa germinar para a salvação delas e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Agora eu gostaria de chamar o Labeca aqui, nosso pastor da noite. Senhor Deus e Pai, venho te pedir para que o Senhor possa estar abençoando o Labeca, para que o que ele fale hoje, Paizinho, seja realmente vindo do Senhor, Pai, que as palavras que saiam da boca dele sejam inspiradas totalmente pelo Espírito Santo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua vida, Giovana. Gente, gostei demais da Giovana dando recado. Objetiva, né? Objetiva. Que é isso? Que show, né? Não é verdade, gente? Gente, é muito bom a gente ver os talentos no meio da igreja aqui. Aí a gente estava lá, os adultos, a gente vinha aqui, a gente divaga, aí chega aqui, pum. Falei, achamos. Talentosa. Recado agora é com a Giovana. Né, gente? É bom demais achar, assim, os talentos no meio da igreja. Isso é lindo. Um dos recados dela foi falando sobre o batismo, e eu vi o Eduardo, né? Tem o Eduardo e o João Vitor, eu sempre confundo os dois, né? Cadê os meninos? João Pedro. Cadê eles? Ali. Toda vez eu confundo eles. E ele assim, trouxe uma palavra aqui maravilhosa de Romanos, né? No capítulo 1, que o evangelho é poder de Deus, né? Que Paulo falando assim, não me envergonhe do evangelho, né? Que é poder de Deus. A gente vai falar um pouco desse evangelho. Mas se alguém te pergunta o que é o evangelho, o que você responde? Então, em poucas palavras, como que a gente responde a isso, né?
Então deixa eu te contar assim, um resumo geral do Evangelho. Resumo geral, tá bom, gente? Um resumo geral. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se fez carne e habitou entre nós. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 2, fala que ele abriu mão de toda a sua glória e habitou entre nós. Amém? Nasceu de uma virgem, teve o ministério dele por 3 anos e morreu morte de cruz para pagar os nossos pecados. Então, a dívida que era nossa, ele pagou. E ele ressuscitou ao 3º dia. Ficou ressurreto entre nós 40 dias, gente. E era um corpo carnal, um corpo que é um corpo glorificado que a gente não entende, porque alguns discípulos não reconheceram, mas outros, ele falou assim, põe a mão aqui que aqui tem massa. Amém? E ele ficou 40 dias com provas incontestáveis, inclusive Lucas fala o seguinte, olha, vocês não estão entendendo ainda quem eu sou, traz lá um pedaço de peixe, vamos comer aqui. E Jesus comeu com eles. Vocês estão me entendendo? Ele ressurreto, ele comeu com eles. Aí ele foi elevado às alturas, 40 dias depois de estar aqui ressurreto, foi elevado às alturas, mas ele fez uma promessa. Qual a promessa? Que ele voltaria para reinar e que toda a igreja reinaria com ele. Pronto, resumi o evangelho inteiro. O Deus Todo-Poderoso habitou entre nós, abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, e habitou entre nós numa forma de ser humano. Amém? Veio, trouxe a mensagem do evangelho, morreu morte de cruz por mim e por você. Amém? Por nós. E a semana passada o Bruno trouxe uma palavra maravilhosa aqui de Gênesis, no capítulo 2 e 3, especialmente. Ele leu muito texto conosco aqui. Hoje eu vou aproveitar um pouco do que ele falou, mas eu vou ser um pouco mais objetivo no sentido assim, de ter pouco texto. Então hoje eu vou acabar cedo com vocês, mas apesar de acabar cedo, eu vou continuar o mesmo tema. São 7h30, espero acabar até 8h05, tá bom? Então eu vou rapidinho, né? Mas a gente vai até 8h15. Culto passado a gente foi mais, mas assim, espero acabar cedinho. Tá bom? Tá bom, irmãos? Não precisa ninguém ficar ansioso com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então abre a sua Bíblia, no texto de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Então, para você, né, que estiver filmando aí, para você que está nos assistindo, Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, aí, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos para o capítulo 4. Jesus tinha acabado de ser batizado, né? E ele vai passar por uma tentação aqui no deserto, mas eu vou ler um versículo específico nesse momento. Logo depois de Jesus passar pela tentação, versículo 17. 17, que é o tema que a gente está trabalhando aqui esse mês, tá bom? Esse é o nosso tema. Qual que é esse tema? Alguém chegou a ver aí a divulgação do Lucas? Cadê o Lucas? Lucas? Ali, o Lucas está ali atrás. Pessoal, para quem não sabe, o Lucas faz as divulgações visuais aí do culto, tá? É o Lucas ali. Aí, levanta a mão aí, Lucas, o pessoal te vê. Aí, tá vendo os talentos do culto, gente? Então, aqui, assim, a gente divide, né, as atividades, tem muitos talentos aqui. Se você também tem talentos e quer cooperar conosco, nos procura. Assim, às vezes você tem talento com a música, você tem outros talentos, a gente quer te conhecer. Amém? Graças a Deus. Vamos ler só um versículo aqui nesse momento? A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Lembra, ele que tinha acabado de ser tentado. E agora ele vai começar a anunciar a mensagem. Qual que é a mensagem que ele anunciou aí, gente? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, pois é chegado, ou o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Aparentemente, essa mensagem é muito simples, né? Arrependam-se. Mas também é um texto que a gente não entende do que ele está falando. E esse chamado, essa convocação ao arrependimento, ela é cerne das Escrituras e cerne do Evangelho. Arrepender, mas arrepender de quê?
O Bruno contou uma história longa lá em Gênesis 3, e a gente às vezes não percebe do que a gente está se arrependendo. A gente às vezes até não sabe muito, mas eu vou te contar eu vou te fazer algumas perguntinhas. Aliás, arrepender, o que significa arrependimento? Essa palavra arrependimento, ela fala do metanoia, de mudança de entendimento, de mudança de vida, de mudança da maneira de pensar, como os meus pensamentos trabalham. Agora eu quero mudar de posição na vida, eu quero mudar de caminho, é uma mudança radical na minha vida. Mas às vezes você fala assim, mas arrepender de quê? Arrepender de um pensamento que está corrompido, de coisas na minha vida que foram construídas, que são corrompidas, comparando com o quê? Comparando com o quê? Com a palavra de Deus. Então a gente se arrepende de quê? A gente se arrepende das nossas perversões. A gente se arrepende das nossas corrupções. A palavra perversão, a gente às vezes, quando pensa em perverso, é aquilo que foi pervertido, é aquilo que foi corrompido. E todos nós temos essa corrupção em nós. E a gente, às vezes, gosta de olhar para o outro achando que o outro é o errado, que o outro é o ruim, que o outro é o corrompido, mas todos nós temos essa semente de perversão. Quando a gente fala assim a palavra, né, fulano é um pervertido, o que você pensa? A gente geralmente pensa em pecados da ordem sexual, né, de um abusador, alguma coisa assim, não é? É ou não é, gente? Vamos ser sinceros. Mas a perversão, ela fala de algo que foi corrompido na sua essência. E a nossa natureza, ela tem esse caráter de perversão. E o Bruno leu muitos textos do Antigo Testamento, especialmente Gênesis 3, para falar sobre isso. Muita gente não dá valor naquele texto porque ele parece muito simples. E parece que é uma história muito simples, mas deixa eu te contar uma coisa, era para ser simples mesmo. Deus começou falando com o povo há mais de 3.500 anos atrás, quando Moisés escreveu. Deus estava falando com um povo simples de entendimento. E a cultura deles, a cultura da escrita hebraica, é uma cultura que a gente chama de concreta, de trazer as coisas do espiritual para o concreto. O que significa isso? Do visual, do palpável. Até nos tempos de Jesus, as coisas eram trazidas para o palpável. A gente, às vezes, tem a cultura helenística de ficar filosofando, mas a Bíblia é diferente. Ela pega essas coisas mais filosóficas e traz para o visual, para o visível, para o palpável. Quer ver exemplos? Jesus, quando foi ensinar a língua grega, que era uma língua mais que era para ser filosófica, ele trouxe para o palpável, para a cultura hebraica. Então, o que ele foi ensinar? Quando ele foi falar do reino de Deus, o reino de Deus é como um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus, então, ele vai trazendo as coisas para o mundo visível, real, para a gente mentalizar o ensino que ele quer trazer. Os irmãos estão me entendendo? Então, hoje eu vou começar a trazer exemplos para a gente entender que os pervertidos não são os outros, mas começa de quem? Nessa hora é hora da gente falar assim, de mim. Vocês estão me entendendo? Sabe, irmãos, os nossos pensamentos, a gente vai desviando daquilo que Deus tem para nossas vidas, sem perceber. Arrepender de quê? De uma forma de pensar que não tem a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Então, quando a palavra de Deus, então, fala, arrependam-se, nós estamos até agora só em um versículo. Vamos lembrar, João Batista, quando começou o ministério dele, ele começou o ministério dele falando o quê? Fala para mim. Arrependam-se. Jesus, quando começa o ministério dele, ele começa o ministério dele falando o quê? Arrependam-se. Deixa eu te contar um segredinho. Apóstolo, assim que teve o Pentecostes, a derramada do Espírito Santo sobre todos nós, o apóstolo Pedro vai lá e traz uma mensagem linda no livro de Atos.
E você sabe como é que ele termina a mensagem dele em Atos, assim que o Espírito Santo foi derramado? Fala para mim. Sabe como é que ele fala lá? Vamos abrir lá, só para ninguém ter dúvida. Atos 2, 38. Consegue colocar aí para mim, João? Atos 2, 38. Ah, legal, está aqui. E Pedro, então, gente, Pedro teve o Pentecostes, assim, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado sobre todo mundo. Aliás, sobre aquele povo, naquela hora lá, o Espírito Santo tinha sido derramado. E aí ele trouxe uma mensagem maravilhosa, mas você sabe, ele chegou num ponto da mensagem, que como é que ele terminou? Hã? Fala para mim. Arrependam-se. Devem se arrepender. Respondeu Pedro, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva, o poder do Espírito Santo. A gente tem batismo semana que vem. E o que é o batismo? É um testemunho público de que eu me arrependo, Senhor. Agora eu quero um novo caminho da minha vida. Agora meus olhos se abriram. Então, presta atenção. Muita gente acha que é porque eu me arrependi, eu entrei para o Evangelho. Presta atenção. Isso é muito importante. Mas é porque o Evangelho abriu os meus olhos, e eu olhei para mim, e olhei para a palavra, e olhei para quem Deus é, aí sim, eu descobri que eu preciso me arrepender. Os irmãos estão me entendendo? Então agora eu vou viver uma vida em que constantemente eu estou me avaliando através dessas escrituras, para que eu não viva de acordo com a minha antiga maneira de viver, mas que agora eu tenho novas referências na minha vida. E essas novas referências estão bem expressas repete, palavra. Amém? Tudo bem, eu podia ir aqui ficar muito tranquilinho aqui, nessa linha de palavra, mas deixa eu te contar uma coisa. A gente tem que lidar com pecados complicados, e no meio da igreja. E a gente às vezes acha que pecado, aliás, que arrependimento é só uma coisa para a gente lidar quando as pessoas se convertem. Então, às vezes, muita gente acha que arrependimento é para novo convertido. Mas aí a gente tem uma crise. Porque João deixou para nós o Apocalipse. E ele está falando com as igrejas, com as 7 igrejas do Apocalipse. E a mensagem deles para 5 das 7 igrejas do Apocalipse, deixa eu te contar qual que é. O cerne da mensagem. Adivinha? Adivinha não, porque se adivinhar na Bíblia não rola. Mas imagina comigo, qual que você acha que é? Arrependam-se. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele falou isso para 5 das 7 igrejas que Deus quer falar lá no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, que é o livro da Revelação. E naqueles livros ele está falando com a igreja. Significa que ele está falando com quem? Conosco. Com gente que já ouviu dessa palavra. Vocês estão me entendendo? Só que o que acontece? Lá nas 7 igrejas, a gente vai vendo que a cultura da cidade, não tem como separar aquilo que é a igreja daquilo que é a cultura da cidade. Aquilo que é a igreja daquilo que são as virtudes, as economias, as coisas da cidade, mas aquilo vai influenciando também na vida da igreja, a ponto da igreja ter que se arrepender. Tudo bem, até aqui parece que... Então, vamos lá, a gente já falou o seguinte, que a mensagem inicial do Evangelho é arrependam-se. Mas quer dizer, então, que eu não preciso me arrepender ao longo da caminhada cristã? Hein? Não, então, ao longo da minha caminhada cristã, gente, em vários momentos da minha vida, eu vou ter que lidar com o confronto com as Escrituras e vou ter que me arrepender nessa caminhada. Tá, eu vou trazer coisas palpáveis. A gente está muito acostumado a lidar com erros, com o pecado. Nem todo erro é pecado, e nem todo pecado é um... Bom, não vou entrar muito nesse mérito, mas nem todo erro é um pecado.
Eu posso escrever lixo com CH é pecado? Meu filho está aprendendo a escrever. Então quer dizer que ele escreveu errado, ele está pecando? Então muitas coisas na vida da gente a gente está aprendendo e a gente está errando, mas não necessariamente a gente está pecando. Mas em várias outras coisas da vida, a gente vai sendo formado. E eu sou pai de uma criança, do João Gabriel. Quem aqui já viu o João Gabriel aí? Rapazinho de 7 anos de idade que foi ali para o Ministério Infantil. E no meu trato com o meu filho, vou trazer coisas palpáveis para vocês entenderem do que eu estou falando. No meu trato com o meu filho, eu vejo coisas da natureza dele que eu já tive que tratar como um pai, que era pecado. Vou citar exemplos. Vou citar exemplos claros. Tempo atrás, ano passado, meu filho estava assistindo algumas coisas no YouTube que eu falei, isso não. E aí, meu filho começou a aprender uns hábitos que ele começou a fazer longe de mim. Então ele começou a aprender uns palavrões, umas coisas assim, que eu falei, gente, a gente em casa não fala isso, tem alguma coisa errada. Mas essa eu não descobri porque ele falou perto de mim. Ele começou a falar perto de amiguinhos, perto da escola. Aí uma amiguinha chegou para mim e falou assim, uma menininha, o João Gabriel, ele fala palavrão perto de vocês também ou só longe de vocês? Gente, filho de crente também erra, viu? 7 aninhos. Aí eu falei, ele está falando palavrões? Sim. Aí eu ainda bobão, né? Ainda fui bobo, ainda perguntei para ela assim, o que eu falei? Ela falou assim, eu não falo palavrão. Aí eu falei, muito bem, parabéns. E cheguei no meu filho e fui ter uma conversa com ele. E ele estampou chorar, chorou muito e tal. E ele sabe o quanto que, para mim, essa questão da mentira é forte e tal. E eu falei para ele que alguns vídeos não era para ele assistir. Tá bom. Então a gente começou. Naquela época eu cortei o YouTube de forma geral. Cortei. Tal. Aí passou um tempo, pouco tempo. Ele estava em casa lá, a gente fazendo as coisas, e ele colocou no YouTube fora do momento que eu estava vendo. E na hora, assim, eu passando de relance, eu vi que ele estava vendo. Então ele foi pego naquilo que ele não deveria fazer. Só que agora ele corrompeu um princípio, que é a desobediência e a mentira. E aí a conversa foi diferente. Então eu chamei ele, cortei o YouTube de vez, cortei. E a gente teve uma conversa que ele chorou muito, né? Ele pediu perdão, papai, me perdoa, me abraça a minha perna, porque ele sabe que aquilo é um valor para mim. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era consciente do que ele estava fazendo. E ele agarrou na minha perna, pediu perdão, e eu conversei seriamente com ele. E ele falou assim, e a gente teve uma conversa muito importante de pai para filho. E é interessante porque eu não falei para ele por quanto tempo ele ia ficar sem YouTube. Porque no começo ele queria saber por quanto tempo. No começo ele queria saber, né? Por quê? Porque o problema não é que ele estava arrependido, é que ele foi pego no ato e ele estava frustrado e com remorso do que ele fez e com vergonha do que ele fez. Isso fala da nossa natureza corrompida. Isso, eu estou falando de uma criança de 7 anos, mas que eu e você praticamos. Então, meu filho não confessou o pecado dele para mim. Quem está arrependido, primeiro que já no começo não precisa ser pego no flagra. Muitas vezes vem e confessa o seu pecado. Deixa eu te dar mais uma outra característica de quem está arrependido. Quem está arrependido não conta história. Vou repetir. Quem está arrependido não conta história. Quem aqui é casado? Levanta a mão, só para eu ver os casados. Levanta a mão bem alto. Legal. Então, quando tem briga de casal e um dos dois faz besteira, deixa eu te contar uma coisa. A gente muitas vezes quer justificar um erro contando uma história. É ou não é?
Mas deixa eu te contar uma coisa. O arrependimento segundo Deus, ele gera tristeza, mas ele também gera salvação. Então o arrependimento ele é diferente do remorso. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente confirmar isso, para você ver que eu não estou falando uma coisa que não tem a ver com o texto. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Por favor. Essa aqui eu faço questão de ler. Claro que isso tem um contexto muito importante aqui. 2 Coríntios 7, 10. Posso ler? Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas uma tristeza, mas a tristeza do mundo, ela causa morte. Deixa eu te explicar aqui o contexto. Paulo está falando com a igreja de Coríntios pela segunda vez numa carta, e o contexto aqui é que ele está falando, eu enviei uma primeira carta dura para vocês, em que Paulo ele confronta o pecado daquela igreja, daquele povo. E agora, na segunda carta, ele vai falar o seguinte, olha, eu até fico triste em ter que ficar tratando, em ser duro com vocês. Por outro lado, ele fala assim, mas se resolveu, então, aí ele falando, se resolveu, estou resumindo, tá, irmãos? Mas se resolveu, então deixa eu te explicar uma coisa, a tristeza que é da vontade do Senhor conduz ao arrependimento. Mas qual arrependimento? É um arrependimento que resulta em salvação, e não uma tristeza que causa remorso. Porque tem uma tristeza que leva para a morte, para o remorso. É aquela que você não quer perder o benefício. É aquela tristeza que você, às vezes, você sabe o que você errou. E tem gente que é tão cara de pau que pede perdão para dominar o outro. Vou repetir, tem gente que pede perdão porque sabe que o crente tem que perdoar. Então, você quer tirar a responsabilidade e o peso das suas costas e pede perdão para jogar a sua responsabilidade nas costas do outro. Nós estamos falando uma coisa séria aqui, vocês estão me entendendo? Então não é pedir perdão que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina primeiro a confessar os nossos pecados, para sermos perdoados. Então quando a gente lida na relação um com o outro, a primeira coisa que a gente faz é confessar o pecado. Pequei. E pecado tem nome. Qual que é o nome do seu pecado? Mentira. Prostituição, lascívia. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Pecado tem nome. Uma terceira vez com meu filho, né? Então, quando que eu fui entender que meu filho de fato tinha entendido o que era arrependimento? Porque depois disso aí, eu estou contando uma história longa, né? Porque a gente chegou aqui, mas essa história foi longa. Depois disso, tinha passado mais de 6 meses que eu deixei meu filho sem assistir 0 YouTube, 0. E foi muito bom para ele, viu, irmãos? Aí eu fiz a bobagem de deixar de novo. Deixei. Bom, algumas coisas aconteceram que meu filho, de novo, começou com umas coisas que ele sabe que não era para fazer e voltou com aquele palavreado de novo, que quase virou... Porque ele vê nos vídeos como se fosse um hábito. Sabe aquelas coisas que a gente aprende com a cultura e com onde a gente convive? Então, o que acontece? Os coleguinhas na escola têm aqueles vídeos que eles assistem, têm aquele palavreado. E é colégio de crente, viu, irmãos? Então, isso não garante nada, tá bom? Tá bom? Vocês estão me entendendo aí? A gente está falando uma conversa séria. E aí... De novo, um pai foi falar com o filho, e dessa vez ele tinha um joguinho que ele queria... Vou contar a história. Tinha um joguinho que ele queria jogar, ele falou, papai, vou baixar esse jogo no seu celular, porque ele não tem celular, não tem tablet, então ele tem que jogar no meu, que eu sei o que ele vê e sei o que ele baixa, sei as coisas. Então ele pegou o meu, falei, pode. Aí ele mostrou um jogo lá, eu falei, meu filho, esse aqui não acontece, esse problema aqui não? Não acontece. Então tá bom. Pegou, foi jogar. Peguei, fui lá no quarto e falei assim, João, deixa eu ver aqui como é que é o jogo mesmo. Aí ele pegou, eu falei, deixa eu jogar um pouquinho. Aí eu falei, lembra que eu te perguntei se não acontecia aquilo? Ele falou assim, lembro. Porque é um jogo de carrinho que ele gosta muito.
Só que o carrinho tinha gente que atropelava outra pessoa. Eu falei assim, eu não quero esse tipo de jogo. Aí ele já sabia. Então, o que ele fez? Nessa hora ele caiu no choro, não me pediu perdão. Mas ele caiu no choro e falou assim, realmente eu errei, eu menti, estou com vergonha. Aí eu falei assim, gostei. Porque agora ele deu nome para o pecado dele. E ele chorou copiosamente. Naquela hora eu não fiquei tratando, porque eu fui para lá, ele já me viu, que eu fiquei extremamente nervoso. Depois ele chegou para mim, simplesmente chegou, deu o nome para o pecado dele. Papai, menti, estou arrependido, pode fazer o que você... Ele já nem propôs mais, falou assim, pode cortar, pode fazer o que você quiser, porque eu entendo onde eu errei. E eu estou arrependido. Eu falei assim, dessa vez, agora eu sei que funcionou. Ele entendeu o meu ensino. Ele não quis me manipular, me pedindo perdão, porque sabia que eu tinha que perdoar. Vocês estão me entendendo? Aquele que se arrepende de fato, ele está disposto a receber o juízo daquilo. E ele não fica querendo determinar para o outro qual que é o juízo que ele tem que receber. Então, lembra que eu perguntei dos casais aí? Então, quando acontece uma briga e um reconhece que errou, ele não fica querendo falar assim, não, agora você... Mas isso aqui vai acabar quando? Mas esse aqui você vai deixar de fazer quando? Não. Quem erra se submete. Quem erra assume responsabilidade. Vocês estão me entendendo? Quem peca assume a responsabilidade. Esse é o arrependimento que Deus opera. É assumir a responsabilidade. É um arrependimento que eu não fico contando história, que eu não fico me justificando, porque eu já entendi quem me justifica e eu estou disposto a passar por todo e qualquer julgamento e juízo, porque agora eu já entendi e me submeto. Olha só. Quer ver um exemplo bíblico disso? Zaqueu, Lucas, Evangelho de Lucas. Se você conseguir colocar aí, eu nem vou. Evangelho de Lucas, capítulo 19, vai ter uma história do Zaqueu lá, do 1 ao 10. E como é que é essa história do Zaqueu? A gente está falando de um publicano, de um cobrador de impostos, de Roma, que era um publicano, que queria ver Jesus, subiu numa árvore, vocês já ouviram cantar a música provavelmente já em algum momento da vida de vocês, né? Subiu numa árvore, viu Jesus, Jesus falou, desce daí, né, que eu vou comer na sua casa. E Zaqueu, quando se arrependeu, o que ele fez? Vamos ler lá. Lucas 19. Abriram aí, irmãos? Lucas 19, a gente poderia ler do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores do imposto. Ele não era só um cobrador, era um chefe. Tá? Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a queixar-se. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e explorarei alguém na cobrança, se explorei alguém na cobrança dos impostos. Presta atenção. De novo, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a essa casa. Lembra? O arrependimento que produz o quê? Que produz o quê? Salvação. Então, gente, eu já vi de tudo na vida da igreja. E na vida da igreja, a gente vê pessoas pecando, porque é da nossa natureza, muitas vezes, assim, como eu te falei, dessa nossa natureza corrompida, e muitas vezes nós tivemos que tratar adultério,
nós já tivemos que tratar uma série de outras coisas. Então, esse culto aqui é um culto de jovens, né? Assim, não é um culto de jovens, é um culto para a família, mas assim, a grande maioria aqui são jovens ainda não casados. Vamos lá. O que é o pensamento pervertido para o jovem? Considerando a palavra de Deus. Porque, assim, tem gente que não gosta de falar desses assuntos. Mas hoje eu vou falar. Então, vamos lá. É comum que o jovem conheça alguém e vá para um relacionamento, e desse relacionamento chegue aonde? Num casamento, amém? E na formação de uma família. Não é isso? Mas na nossa cultura, o que é comum acontecer? Na nossa cultura, já está quase comum o relacionamento sexual antes daquilo que é o casamento. Qual que é o problema disso? Porque a gente quer usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida sem ter responsabilidade. Então, o que é o casamento? Casamento é quando eu assumo a responsabilidade. Então, o arrependimento, ele me faz ser alguém responsável com Deus, alguém que revela Deus. Não alguém que quer só brincar no playground sem responsabilidade. Por isso que a Bíblia fala, então, que se casem, assumam a responsabilidade. Os irmãos estão me entendendo? Então, quando a gente fala com jovens, nós estamos falando disso, é de assumir responsabilidade. A gente está formando jovens para revelar a Deus no seu relacionamento, de forma que eles revelem que eles são responsáveis e que eles vão ter a relação após o casamento, justamente porque eles são responsáveis, eles não vão ficar tentando transformar pedras em pães. Responsabilidade. Vamos voltar para Zaqueu. Zaqueu assumiu a responsabilidade, nós estamos falando de dinheiro aqui. Vamos lá. Quando a gente quando a gente comete o pecado, muitas vezes a gente tem uma consequência desse pecado. Sim ou não? Sim ou não? Zaqueu, aqui, gente, tinha alguém cobrando dele? Fala para mim. Tinha alguém cobrando do Zaqueu, gente? Tinha? Não. Mas ele assumiu a responsabilidade porque ele entendeu que ele pecou, mas ele ficou lá contando história. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tinha como eu não pegar os impostos das pessoas, porque afinal de contas eu trabalhava para quem? Eu trabalhava para os romanos. Ele ficou justificando, irmãos? Fala para mim. Ele ficou se justificando? Quando alguém está verdadeiramente arrependido, não conta história. Fato. Pecado tem nome. Roubei. Se eu roubei, vou restituir. Os irmãos estão me entendendo? Antes de vir para cá, eu e minha esposa fizemos uma viagem há 2, 3 semanas atrás. E ontem chegou lá ela falou que chegou, ela até sonhou. E ontem chegou lá em casa um papelzinho, uma multinha. Uma multa. A gente estava lendo ela antes de vir para cá, estou com ela no carro ali. Falei assim, até tiro do para-brisa aqui, porque é uma multa. Eu não vou ser sem vergonha de ficar recorrendo para uma multa, que é uma coisa que eu fiz. A via era 100, eu estava a 112 por hora. Por quê? Porque eu tinha o poder, eu tinha um carro potente na mão, queria chegar no lugar para ficar menos tempo na estrada, e eu uso do meu poder para fazer as minhas vontades e não estou nem aí com ninguém que esteja na minha frente, porque no final das contas eu tenho o meu poder e eu quero usar. Arrependam-se. Eu tenho que me arrepender. E se eu não me arrepender, ainda assim eu tenho que fazer o quê? Pagar a multa. Eu me arrependendo ou não, eu tenho que pagar a multa. Vamos lá, Jesus lá na cruz do Calvário. Tinha 2 ladrões do lado dele. Um ladrão se arrependeu, sim ou não? Sim ou não? Já pensou? Então ele se arrependeu, mas ele não morreu, então. Ele arrependeu, porque tem gente que acha que veio para a igreja, fez um monte de coisa errada, veio para a igreja, converteu. Bom, a graça agora libertou de todos os meus pecados. É verdade. Mas eu tenho consequências passadas daquilo que eu fiz. Sim ou não? Então, por exemplo, eu roubava, me converti. Se eu tiver a condição de restituir,
Vocês estão me entendendo? Ou então, se a polícia me pegou, eu tenho que pagar pelo crime que eu fiz. Vocês estão me entendendo? Amém, irmãos? Se eu matei alguém antes de conhecer esse evangelho, mas eu conheci esse evangelho transformou meu entendimento. Amém? Eu estou perdoado por Deus, mas eu tenho a consequência, porque eu matei o filho de alguém, eu matei um pai de alguém, eu matei alguém. Vocês estão me entendendo? A gente está falando de coisa grave. Sim ou não? E aí, tem muita gente que vem para a igreja e acha assim, a graça... tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Ele é um alemão que morreu no período do nazismo, né? Hitler perseguiu e ele morreu no período do nazismo, e ele escreveu sobre a graça barata, de não dar valor para a graça, de não dar o devido valor para a graça de Deus que nos resgatou. Então tem muita gente hoje tratando a graça como sendo barata. Ela não é barata. Arrepender é, de fato, mudar o meu entendimento, mudar a minha posição de vida e não viver mais naquele antigo caminho. Vocês estão me entendendo? Vamos lembrar, quando a gente se arrepende de fato, o Bruno contou a história de Gênesis 3. Deixa eu te contar uma coisa. Aquele capítulo é um dos mais essenciais da Bíblia, ao ponto que se você arrancar ele da Bíblia, nada mais faz sentido para frente. E ele é literal, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, ele serve como uma parábola de ensino para nós também para os tempos presentes. E o Bruno trouxe lá. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Deus foi se relacionar com o homem. O que é a primeira coisa que o homem fez? Se escondeu. Medo. Então, muitas vezes, quando a gente peca, a gente faz isso, a gente quer se esconder. Mas quem se arrepende, em vez de se esconder, assume a responsabilidade. Os irmãos estão me entendendo? Aquele homem, quando foi questionado por Deus, o que você fez, né? Onde você está? Quem te fez saber que você estava nu? E então perguntou para ele o que ele fez. O que ele falou? Ele foi contar a história, foi envolver pessoas. Ele foi falar que foi a mulher que o Senhor me deu, ainda culpou Deus. Porque não é qualquer mulher, é a mulher que o Senhor me deu. Vocês estão me entendendo, gente? Presta atenção em nome de Jesus. Quando a gente não conhece a Deus, a gente não assume responsabilidade, a gente transfere responsabilidade. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente assume a responsabilidade, bate no peito e fala assim, errei. E eu me submeto. Porque quem assume responsabilidade não fica falando para o outro ao que ele se submete e o que ele não se submete. Ele não está nessa condição, ele está na condição de se submeter ao juiz e pronto. Esse é o coração do arrependido. Ele não fica falando se ele pode passar 10 anos. Não, esse tipo de pecado aqui, eu aceito no máximo 1 mês. Se meu filho fizesse isso, ele entrava no coro. Mas não, pai, eu me submeto. Então, já faz meses que ele ficou sem YouTube, não ficou me questionando quando é que ele ia voltar. Porque ele entendeu, vocês entenderam? E detalhe, se eu visse de novo, eu confesso para vocês, eu deixava no mínimo 5 anos. E é pela mentira. E ele sabe lá em casa. Então, tudo que a gente vai brincar, vai fazer, ele fala assim, meu pai nunca mente. Porque é um valor da casa. Os irmãos estão me entendendo? Arrependam-se. Do que você tem que se arrepender? Em que seu coração ainda é pervertido? Em que você ainda tem se justificado? Em que você ainda tem transferido as responsabilidades? Em que você não tem batido no peito e assumido a sua responsabilidade? Você quer ter um namorado? Está pronto para assumir o BO? Está pronto para assumir a responsabilidade? Ou você quer só o prazer que essa relação vai te dar? Arrependam-se. Gente arrependida, gente que conhece a Deus, quer mostrar a Deus. E gente que conhece a Deus, assume a responsabilidade. E quando não assume, quando acontece assim, ele fica com vergonha, ele peca, mas ele assume a responsabilidade e fala assim, agora eu vou assumir minha responsabilidade e vou até o fim. Amém, irmãos? Dura essa palavra. É dura. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo.
A hamartia, a palavra fala disso, de errar o alvo. É de Deus ter uma série de coisas para a nossa vida e a gente querer outra. Então, deixa eu te contar um exemplo. O Bruno falou de 2 árvores lá no Éden, e a gente às vezes não entende. Deus deu o Éden inteiro para aquele homem e para aquela mulher. Tudo. É como se a gente tivesse tudo nessa igreja. Tudo. Tudo. Mas a gente fala assim, ó. Isso aqui você não pega, não. Aí, em vez da gente usufruir daquilo que tem, a gente quer aquilo que ainda não tem. É a única opção que o homem tinha de fazer algo que era diferente da vontade de Deus para a vida deles. O homem preferiu fazer aquilo. E começou a cair em historinha. E a gente faz a mesma coisa. Quando você não usufrui daquilo que Deus já te deu, você começa a cobiçar aquilo que Deus não te deu. Isso vale para o casamento. Isso vale para todas as nossas relações. Se aquele homem tivesse com a barriga cheia, vocês acham que ele ia ter tempo, ou ia ter estômago para comer o que Deus falou para não comer? E para a gente finalizar, muita gente fica falando assim, acha que na igreja a gente vem falar contra pecado. Não, estou falando contra pecado, não. Porque João, o evangelho de João, aliás, a primeira carta de João diz o seguinte. Estou falando mais do que isso. Presta atenção. Primeira carta de João. Essa daí não está nem falei para os meninos ali da técnica, porque estou trazendo agora. 1 João, capítulo 1. Aliás, capítulo 2, verso 1. Aliás, capítulo João, 1 João 1,5. 1 João 1,5. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há trevas, não há escuridão. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Aleluia. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para... Olha, então, eu não simplesmente estou pedindo perdão, eu estou confessando os meus. E ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de... E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se, porém, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Que é quem? Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão de nossos pecados. E não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo. Graças a Deus. Então, presta atenção. Quando a gente vem na igreja, a gente não está querendo ficar colocando um monte de regras sobre a vida de vocês. E eu vejo que o que a gente quer é que vocês possam viver na luz. Na luz, sem precisar fazer as coisas o quê? Escondidas como Adão. A gente quer que você viva na luz, nada no seu coração. A conversão fala disso. Eu enxerguei o alvo para a minha vida, eu enxerguei a luz e agora eu vou em direção a ela. Amém? Eu não vou para as trevas, eu não vou para onde não há luz. Deixa eu te contar uma coisa. Se eu fico pensando assim, agora eu vou para casa, e a gente está falando dos jovens, do relacionamento, e a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. Eu fui conhecer minha esposa com 30 anos de idade. Difícil, né? Nem te conto. Mas deixa eu te contar uma coisa, se eu ficar o dia inteiro pensando, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, eu estou pensando o dia inteiro em quê? Fala para mim. No pecado. Então não é o não pecar, porque esse é o problema de muita gente que está achando que a gente tem que ficar falando do que não pode fazer. Não é isso. É para você usufruir daquilo que Deus já te deu. É isso que o Éden, que o Bruno pregou, fala. O Éden fala que tudo nos foi dado para que a gente possa usufruir. Ou seja, Deus te deu muita coisa e usufrua daquilo que Deus te deu. Hoje, você não vai encher sua mente do quê? Do pecado. Não é ficar não pensando no pecado. Porque se você ficar tentando não pensar contra o pecado, você só vai pensar no...
Então você tem que encher sua mente com tudo que é bom, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é louvável. Se você encher sua mente com tudo, não vai ter espaço para o pecado. Se as meninas ficam olhando assim, nossa, mas aquele vizinho, se ela fica pensando inteiro, o dia todo, no vizinho. Vocês estão me entendendo? Então vai lá, se ele é solteiro, vai lá e conversa com ele, meu filho. Mas assim, fica pensando o dia todo, com a cabeça só naquilo, presta atenção. Aquilo vai tomar sua cabeça de tal modo que vai te fazer o quê? Então encha a sua cabeça, construa a sua vida com tudo aquilo que é bom que Deus já te deu. Amém? Terminamos por aqui hoje, dentro do horário. Vamos ter uma palavra de oração, fica de pé. Sabe, irmãos, a gente, quando conhece assim, a palavra, a gente quer contar tudo. Eu quero ler um monte de texto com vocês. Eu queria ler a tentação de Jesus, mas a gente tem vários cultos para isso. Então, esse é um culto. A gente ainda tem mais 2 cultos falando sobre isso, sobre essa graça redentora que nos livra do pecado. Amém? Então, o batismo, o que é o batismo? É quando eu de fato, me arrependi e agora eu quero assumir um testemunho público que eu me arrependi, quero viver para Cristo e quero revelar Cristo. Amém? Esse é o batismo que vai acontecer domingo que vem aqui à noite na igreja. Então você vai ter uma oportunidade, se você ainda não se batizou, de dar esse testemunho público, né, de uma fé pública, de que a partir de agora você quer viver em Cristo, por Cristo, para revelar Cristo. Amém? E o pecado não vai ter mais espaço nem no seu coração e nem na sua mente, porque você vai pensar agora tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, porque você agora vai meditar nessa palavra. Você vai viver na comunhão, os irmãos vão te ajudar. Amém? Nós queremos te ajudar. Pai, te louvo e te agradeço por essa igreja maravilhosa, essa igreja linda, esse povo lindo que o Senhor trouxe aqui hoje, ó Deus. Pai, dura essa palavra, mas ela é verdadeira e ela é fiel para purificar a nossa mente de todo pecado. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou ao arrependimento e nos chama diariamente ao arrependimento. E o Senhor, sua palavra diz que o Senhor nos perdoa até 70 vezes 7, se for necessário, mas o Senhor quer de nós um coração genuinamente arrependido, Pai. Não é um coração cheio de remorso porque é de alguém que perdeu um benefício. Então, em nome de Jesus, opera no nosso entendimento esse arrependimento genuíno, vivo e verdadeiro. E que a gente não venha confiar na carne, que a gente não venha confiar em nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus, porque de nós mesmos, ó Deus, nós somos presos, nós somos escravos do pecado se a gente não estiver no Senhor, ó Deus. Mas quando a gente está no Senhor, a gente é livre da dependência. Como um alcoólatra pode ser livre da dependência química, nós nos tornamos livres de toda dependência pelo poder do seu Espírito Santo em nós. Sopra na sua igreja, Deus, o seu Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para nos levar, ó Deus, para um novo e vivo caminho. Em nome de Cristo Jesus, te louvo e te agradeço. Aleluia, amém.